Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de leitura deste livro, A Vida Intelectual dos Sertilanges. Vamos dar continuidade e encerrar agora, neste momento, o capítulo número 3. Iniciemos rezando. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuemos agora, o terceiro capítulo, da vida intelectual. E o terceiro capítulo é a organização da vida. Nós vamos ler agora o item 3.5, conservar a dose necessária de ação. Vamos nos empenhar, para colher frutos, desta leitura deste livro aqui. Vamos ver qual é a sementinha, que irá gerar em nós. Então, vamos lá? Item 3.5. Conservar a dose necessária de ação. O que dissemos sobre as frequentações aplica-se à ação com poucos retoques. Trata-se sempre de dosar a vida interior com a exterior, o silêncio com o ruído. A vocação intelectual, tomada estritamente, é o contrário da ação. A vida contemplativa e a vida ativa sempre foram compostas como resultantes de pensamentos e aspirações contrárias. A contemplação recolhe, a ação despende. Uma atrai a luz, a outra, ambiciosa, o dom. Falando de maneira geral, é evidente que devemos resignar-nos à divisão de tarefas, contentando-se cada um em louvar aquilo que não faz, em amar os seus frutos e usufruir deles graças à comunhão das almas. Mas a vida real não permite uma separação tão rigorosa. O dever pode exigir a ação como há pouco ele exigia a vida social. E também deve beneficiar-se de nossas observações. A ação regrada pela consciência prepara esta mesma consciência aos cânones do verdadeiro, dispõe-na ao recolhimento quando tiver chegado sua hora. Une-a à providência, que também é a fonte da verdade. O pensamento e a ação têm o mesmo Pai. Além disso, mesmo sem uma obrigação específica, é sempre necessário ao pensador reservar uma parte de seu tempo e do seu coração à vida ativa. Essa parte é às vezes diminuta. Do sábio, ela nunca é nula. O monge trabalha com as mãos ou dedica-se a obras de zelo. O bom médico tem sua clínica, seu hospital. O artista tem suas exposições, sua sociedade, suas turnês e suas conferências. O escritor é solicitado de tantas maneiras que teria dificuldade em não se engajar em nenhum compromisso. Tudo isso é bom, pois, se neste mundo tudo tem sua medida, a vida interior também deve ter a sua. Ela necessita que a ação seja limitada e ceda lugar à solidão, porque a ação exterior agita a alma e o silêncio a tranquiliza. Mas, se o silêncio é levado longe demais, também passa a agitar. A confluência de todo homem em sua cabeça desorienta e dá vertigens. Uma diversão é indispensável à vida cerebral. Precisamos do bálsamo da ação. Há razões filosóficas para isso, sobre as quais não falarei. As razões psicológicas
apoiam-se nelas e reduzem-se mesmo a elas, já que a alma, enquanto distinta do corpo, não conhece a fadiga. Mas o compromisso, animado, cansa-se do repouso como do desgaste. Ele requer um equilíbrio cujo centro de gravidade, aliás, pode deslocar-se e variar de homem para homem. O corpo imóvel logo se atrofia e se enerva. A alma que imita atrofiar-se e irrita-se. A força de cultivar o silêncio pode-se acabar no silêncio da morte. Por outro lado, a vida intelectual precisa do alimento dos fatos. Encontramos fatos nos livros, mas todos sabem que uma ciência puramente livresca é frágil. Sofre do mal da abstração. Perde qualquer contato e, por conseguinte, oferece ao juízo uma matéria muito diáfana, quase ilusória. És um balão cativo, dizia para si mesmo Amiel. Não deixeis que se rompa o rabo que se prende à terra. São Tomás consagra um artigo da Suma a provar a necessidade de apoiarmos-nos na realidade para julgar. Porque, diz ele, a realidade é o fim último do juízo. Ora, a finalidade deve lançar sua luz sobre todo o percurso. As ideias estão nos fatos, não vivem por si mesmas, como queria Platão. Essa visão metafísica tem consequências práticas. O homem de pensamento deve permanecer junto àquilo que é, senão seu espírito vacila. Que é o sonho senão um pensamento separado da comunicação com o exterior, um pensamento que nada quer? O sonho inconsistente é o escolho do pensamento puro. Temos que descartá-lo, pois ele é uma causa de impotência e de queda. O pensamento apoia-se nos fatos com os pés no chão, como doente nas muletas. A dose de ação adequada ao pensador terá então em vantagem estabilizar-lhe o espírito. Terá igualmente a de enriquecê-lo. Quantas experiências a vida nos oferece a cada dia? Nós a deixamos passar, mas o pensador profundo recolhe-as e com elas compõe o seu tesouro. Seus quadros espirituais serão, pouco a pouco, cheios delas, e suas ideias gerais, controladas por um lado, serão, por outro lado, ilustradas com uma documentação vivente. A ideia privada de seus elementos experienciais, de seus fantasmas, e em nós apenas um conceito vazio, que não é possível sequer perceber. Na medida que os fantasmas são ricos, o pensamento é amplo e forte. Ora, a ação encontra sempre em seus caminhos elementos assimiláveis e fragmentos de vida que serão figuração de suas ideias abstratas. Encontra neles, aliás, mais do que pode usar, pois a realidade é uma espécie de infinito que nenhuma análise, nenhum cômputo racional é capaz de embarcar. Coloca um artista perante uma árvore. Ele fará inumeráveis esboços e jamais pensará que traduzir inteiramente o que a natureza exprime. Coloque-o perante um esboço de árvore, ou mesmo perante uma árvore de um Claude Lorrain ou de um Corot. Se a copiar meticulosamente, terá esgotado o modelo. O individual é inefável, diziam os antigos filósofos. O individual é o real, por oposição aos temas do espírito.
Mergulhando na realidade através da ação, encontramos nesta matéria novas formas, como o artista, ao realizar sua concepção, alimenta-a, retifica-a e completa. Enfim, esse instrutor que é a ação é ao mesmo tempo um professor de energia, cujas aulas não serão inúteis a um solitário. Por suas propostas e por suas resistências, por suas dificuldades, seus reveses, seus sucessos, pelo tédio e o cansaço que ela obriga a vencer, pelas contradições que não deixa de enfatizar e pelas novas necessidades que faz surgir. Ela nos estimula e refaz nossas forças, socorre essa preguiça fundamental e essa orgulhosa quietude que não são menos hostis aos pensamentos que às realizações. As virtudes exteriores virão assim um socorro das virtudes interiores. A investigação ativa servirá ao recolhimento. A coleta preparará o mel. O pensamento, alternadamente mergulhado nos dois abismos, o do real e o do ideal, fortificado por uma vontade erguerida, iluminado e prevenido pelas razões do coração, que a ação põe constantemente em jogo, será um instrumento de pesquisa e um árbitro de verdade muito diferente de uma razão empolerada na árvore de Porfírio. Gostaria de ver nosso homem de estudos envolvido sempre com um empreendimento pouco oneroso, ao qual consagraria um tempo bem delimitado, sem ceder ao arrebatamento, mas realmente interessado e de todo o coração nos resultados que devem ser para ele como uma lenha que alguns vão rachar para descansar a cabeça. Agir sem entregar-se inteiramente à ação não é agir como homem, e nem o repouso do homem, nem sua instrução, nem sua formação pode resultar disso. Por isso, se não tiver causas que se imponham a você, procure aquelas que podem apaixoná-lo em virtude do seu valor, obras de luz, de ascensão, de preservação, de progresso, ligas para o bem público, sociedade de defesa e de ação social. Qualquer empreendimento que mereça que um homem lhe consagre, senão uma vida inteira, ao menos todo o seu ser. Dedique-lhe as horas em que a inspiração pede, ou mesmo exige, uma pausa para o seu próprio benefício. Depois você a retomará e o céu a que ela o conduzirá lhe será muito mais doce por ser experimentado junto com seus tesouros, os perigos, os lodaçais e as asperidades da terra. Item 3.6. Manter em tudo o silêncio interior. Parece resultar de tudo isso que a solidão útil, o silêncio, o recolhimento do pensador são realidades mitigadas e animadas por um espírito muito exigente. É em vista do recolhimento, do silêncio e da solidão íntima que a ação e as frequentações são admitidas, e é por eles que elas são dosadas. É assim que deve ser se o intelectual é um consagrado, e se não se pode servir os dois senhores. O espírito de silêncio, portanto, será sempre exigido, e, sobretudo, ele o mais importante. É comum dizerem que a solidão é a mãe das obras. Não é ela, mas o estado de solidão. Tanto que podemos, a rigor, conceber uma vida intelectual alicerçada sob um trabalho de 2 horas diárias. Você pensa que, cumpridas essas 2 horas, poderia, então, comportar-se como se elas não existissem?
Seria um grande equívoco. Essas 2 horas são dedicadas à concentração, mas a consagração de toda a vida não deixa de ser exigida. E isso é porque nós estamos lendo apenas em torno de 30 minutos, né? Eu acho que o vídeo maior não chegou a 40. Né? E aqui ele fala realmente de 2 horas, né? A gente dedicar-se, pelo menos, entendeu, a concentração. Mas hoje, nessa vida cotidiana que a gente leva, né, tá meio complicado, né? Exige-se mais nos trabalhos, entendeu, externos, né, da gente prestando serviço, né? Precisamos honrar com os nossos compromissos, principalmente relacionados ao trabalho. E cada vez o trabalho nos suga mais, né? Então, fica ínfimo o tempo dedicado realmente, né, aos estudos, né, a leitura, a pesquisas, né, a busca pela verdade, e até mesmo, né, a leitura da Bíblia. Continuando. O intelectual deve ser um intelectual o tempo todo. O que São Paulo aconselha aos cristãos? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deve também se aplicar ao cristão que busca a luz. A glória de Deus é que ele, a verdade, deve pensar nela onde estiver, submeter-se a ela em todas as coisas. A solidão que lhe é recomendada é menos uma solidão local que uma solidão de recolhimento. Ela é mais elevação que separação. Consiste em isolar-se pelo alto, graças ao dom de si, às coisas superiores, e mediante a fuga das veleidades, das divagações, do movimento e de toda a vontade caprichosa. Ela realiza a conversatio nostra in celis, do apóstolo, elevando nossa morada e nossas relações ao céu dos espíritos. Ficar em casa e se entregar ao falatório interior, à atração dos desejos, à exaltação do orgulho, o fluxo dos pensamentos que introduzem em nós um exterior absorvente, é pleno de discórdias. Seria isto uma verdadeira solidão? Há uma falsa solidão, como há uma falsa paz. Só comentando esse trechinho aqui, né? Às vezes a gente chega em casa, né, do trabalho, e parece que a gente tem necessidade do barulho, né? Muitas pessoas, às vezes, ligam a TV, ligam o rádio, colocam a música, porque tem essa dependência do ruído, essa dependência do barulho. Ela se incomoda, né, com ficar só, né, com o sozinho, com eu mesma. Às vezes fazer um trabalho, fazer um serviço no silêncio, né? Exemplo, varrer o quintal. Você escuta o barulho da vassoura e às vezes a pessoa não aprecia aquele barulho da vassoura varrendo aquelas folhas, juntando aquelas folhas. Por quê? Porque as pessoas, elas têm essa necessidade do barulho, do ruído, tem que ter algo. Eu há um tempo atrás, eu tinha isso, essa necessidade, né? De que algo tinha que estar falando, tinha que ter música, né? Eu assino aqui o Spotify, mas raramente, aliás, é uma coisa assim que, né, para mim tá bem supérfluo, né? Mas eu vivia né? Tinha que colocar uma música, nem que seja uma música cristã, mas eu precisava daquele ruído. E tem muitas pessoas que precisam daquilo ali, né? Ouvem as músicas o dia inteiro, músicas cristãs mesmo, né? Música gospel, ou mesmo as músicas católicas, mas ela tem aquela dependência do barulho, ela não consegue ficar em silêncio, né? E ficar a sós consigo mesmo. Parece que isso dói, né? É muito dolorido. Mas continuando. Há uma falsa solidão como há uma falsa paz. Ao contrário, sair e agir por dever, por sabedoria ou por suscitar uma descontração cuja necessidade voltaremos a enfatizar mais adiante.
Pode ser uma solidão superior que alimenta, tonifica a alma em vez de apequená-la. O que Santo Agostinho chama de pureza da solidão pode ser preservada em qualquer lugar. Sua impureza pode contaminar seu próprio refúgio. Podes estar numa cidade, escreveu Platão, como um pastor em sua cabana no alto de uma montanha. Mantenha a inspiração interior, a reserva, o amor àquilo a que se entregou. Mantenha consigo o Deus verdadeiro e estará só em pleno universo. Aqui, né, o espírito, né, da meditação, né? O que é meditar, né? Na solidão. E às vezes a gente contemplando, né, a limpeza de uma casa, para nós mulheres, né? Para nós mulheres. Eu volto para nós porque realmente eu creio que a mulher ela é mais barulhenta. Eu sou mulher, mas a mulher ela é mais barulhenta, parece que ela tem a necessidade de conversar, necessidade de falar, ela tem aquela necessidade de se expressar. Às vezes o homem ele consegue meditar mais, ele consegue falar menos, né? Tá certo, né? Que existem casos e existem casos diferentes de casos. Mas olhando assim para nós, né? No contemplar da solidão, né? Do silêncio, né? O lavar da louça, né, o barulhinho da água caindo, você esfregando ali aquele copo, né, lavando o copo, a panela, colocando... Então, você contemplar aquilo ali no seu silêncio, mas com a alma elevada a Deus, né? Às vezes a gente não consegue fazer isso, né? Nós temos essa dificuldade da contemplação, da ação, né? E ele cita aqui anteriormente, né, dos monges, né, como que os monges são, né, que eles têm o momento, né, da oração, do silêncio, do recolhimento interior, e eles têm o momento da contemplação e do trabalho, né, e no trabalho eles juntam essa contemplação, seja mexendo com a terra, utilizando uma enxada, né, ou numa limpeza, ou na produção do pão, entendeu, que geralmente nos mosteiros eles é que fazem tudo, né. Então, assim, eles têm esse ato de contemplação e tem o momento, né, da descontração, né, que nós precisamos realmente conseguir separar isso, né, delimitar isso em nossa vida, que é uma dificuldade, né, e o momento do estudo. Por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de concentração no estudo, porque nós somos acostumados tanto com o barulho, né? A gente está viciado tanto no ruído que estudar mesmo, né? Ler a Bíblia, aquilo ali fica doloroso para nós, né? A gente não consegue ler a Bíblia realmente por muito tempo em silêncio, ou qualquer um outro livro em silêncio, né? A gente tem essa dificuldade, né? E aí vem justamente isso, né? A questão da busca da verdade, porque se eu tenho dificuldade, né, em me concentrar lendo um livro, e aí como é que eu vou entendê-lo, né? O professor Olavo de Carvalho fala que todos, né, somos analfabetos funcionais, né, que essa geração é analfabeta funcional. E aí a gente não consegue, né, entender. A gente fica pegando resquícios, né, pedaços de frases, pedaços, recortes, mas eu vejo que nesse capítulo aqui que ele fala, está relacionado justamente com isso, com essa dificuldade de concentração e porque nós somos dependentes, entendeu, do barulho e do ruído. Bom, encerramos aqui, né, mais esse vídeo, né, esse momento. Eu espero que vocês, né, no nosso encontro, a gente possa compartilhar, né, tudo isso. E eu espero ouvir de vocês, né, no Clube do Livro, né, na nossa reunião presencial, o entendimento de cada um teve, né, do que a gente está lendo, né, aqui até agora, né. Então vamos agradecer a Virgem Maria por mais esse momento, né, e que ela nos conceda, né, o espírito, né, da sabedoria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom trabalho para vocês e Feliz Natal.